seja muito bem-vinda ao Mulheres Extraordinárias. E hoje nós estamos começando uma nova versão aqui com um auditório cheio de mulheres extraordinárias. Estou muito feliz de estar podendo começar esse novo formato. E para estrear esse novo modelo, nada mais, nada menos, eu estou aqui recebendo Roberta Fernandes, que é escritora, né, de Mulheres que Decidem Vencer. Esse aqui é uma série, é uma trilogia, isso, Roberta. E você, porque eu estou aqui com mulheres que decidem liderar, mulheres que decidem empreender e agora o último, que é Mulheres que Decidem Vencer. Queria que você contasse um pouquinho da história desse livro. Mulheres que Decidem Vencer. Somos todas nós, né? Inclusive vocês, mulheres da TV Ponta Negra, empreendedoras, mulheres líderes de sucesso e que elas vêm liderando, empreendendo e o final da trilogia, elas são vencedoras, né? Eu, desde criança, desde a adolescência, eu desbravei países, então eu morei em 4 países. Com 16 anos, eu fui para a Bélgica. Nossa! Eu não tinha Tô gostando dessa história aqui, quero tá saber curiosa? mais. Curiosa. Com 16 anos, então assim, eu ganhei uma bolsa de estudos pelo Rotary. Eu me inscrevi e não conhecia, não tinha internet, não tinha nenhum conhecimento de onde era aquele país, que língua falava. Digo, que eu quero sair do ensino médio, eu quero conhecer o exterior. Você é natural de onde? Eu sou de Natal. De Natal. Mas eu sou do mundo, porque recentemente eu estava no Canadá. Então, da Bélgica para o Canadá, eu desbravei ainda aí a Irlanda, os Estados Unidos. Mas assim, eu gosto de ir e ficar. Eu não sou esse de passear, não. Eu gosto de viver, de trabalhar. E nesse livro, então, você fala, você pega se inspirou em histórias de mulheres vencedoras, assim. A gente está falando de mulheres extraordinárias, mulheres vencedoras, né? Uhum. Quem é a mulher que mais lhe inspirou? Vamos trazer inspiração, né? Inspiração, com certeza, a minha mãe, né? Sua mãe. Que como, assim, ela é muito destemida. Ela me jogava no mundo e ela também não tinha medo e eu me garantia. Diga, se ela confia em mim, eu também confio. Então tudo vai dar certo. E aí eu ia com a cara e com a coragem e ela sempre foi destemida, também de São Tomé, que ela nasceu em São Tomé, se criou e tudo, foi para Natal, trabalhou em lojas de roupa, tudo, conheceu meu pai, trabalhou na Petrobras, eles se aposentaram, ela fundou uma pousada com minha idade praticamente. Ela trabalhou e fundou a pousada Alamanda. E aí mas ela faleceu e ela foi muito guerreira. Então, e minha avó também entraram na política, todas duas. Tem uma família de mulheres fortes, né? Muito forte. Então, assim, sua mãe, então, assim, você vem nessa linhagem de mulheres destemidas, não? Por isso você se mete, vai para o Canadá, vai para a Bélgica, vai para os Estados Unidos e agora está lançando o livro. Aí lá no Canadá, né, na pandemia mesmo, eu me encontrei lá, não podia nem vir, nem ficar. Então, como os aeroportos fecharam, Teve que ficar lá. Mas assim, eu tive que batalhar e trabalhar e fazer meu curso meu college, fiz college lá e desenvolvi meu inglês, porque eu aprendi francês na Bélgica. Então, assim, é uma vida de muitas batalhas, de superações e de muitas também realizações pessoais e profissionais. Eu queria só, para a gente terminar a entrevista aqui, que você tirasse uma cartinha, como todas as mulheres que passam por aqui, que você escolhesse uma carta dessas aí. Você pode ler. Passamos parte do tempo tentando mudar o mundo, mas a mudança do mundo começa de dentro para fora. Mude a si mesmo que o mundo mudará. A gente não acertou, não. A gente não combinou essa carta, não, gente, viu? Foi justamente também o que eu falei. Né? Nós não combinamos essa carta, não, exatamente. Então, eu acho que quando a gente fala de mulher, né? Não só de mulher, fala do ser humano mesmo, e que você quer atingir algo, atingir sucesso na vida, primeiro você tem que se conhecer. E essa carta vem exatamente sobre isso, né? E às vezes você quer atingir, galgar vários lugares, você quer transformar o mundo. E o que acontece também, a gente está num mundo hoje que as pessoas falam tanto e fazem muito pouco.
né? Aí você disse que você tem vários títulos, a pessoa vai para a internet e fala como transformar a vida do outro, como ganhar dinheiro, como ser milionário. Aí quando você vai para a vida dessa pessoa, aquilo ali não é a mais pura verdade, né? Então eu acho que a gente tem que ir nesse processo de mergulho mesmo. Tanto é que essa cartinha, né, a gente coloca aqui, são uns golfinhos, né? Que é exatamente para você aprender aí a dar uns mergulhos na vida. Querida, queria agradecer a sua presença aqui, sucesso com o livro, tá? Agradeço muito e o lançamento vai ser no dia 9/9, Cafeteria Sara Ponta Negra, dia 9/9, às 14h30. Obrigada. Mas eu recebo agora a comandante Martine, né, que é a primeira mulher a assumir o Corpo de Bombeiros de Mossoró. E eu queria começar com uma pergunta para você, comandante. Você era daquelas que quando era criança brincava de bombeiro? Sonhava ser bombeiro ou você brincava de outra coisa? Não, eu queria ser professora. Queria ser professora. O que não deixei de ser dentro da corporação. Eu dei aula há muitos anos, dentro do Corpo de Bombeiros, mas o desejo de ser bombeiro ele veio já na adolescência, quando eu fazia natação e eu descobri que eu queria ser guarda-vida. E aí fui transferida, morava no Rio de Janeiro, fui transferida para Natal. E quando cheguei aqui, fiz faculdade, educação física, porque queria ser professora. E viu a faixa do concurso do Corpo de Bombeiros. Falei, eu vou fazer e eu vou passar. E pronto, e aí começou a minha carreira dentro da corporação. São muitas mulheres hoje na corporação ou você ainda é uma das poucas mulheres? Até 2018 nós éramos só 3. A partir de 2018 já tiveram 3 cursos de formação, então nós temos já mais de 50 mulheres. Mas ainda é pouco dentro do nosso universo. Mas a cada ano vem entrando mais e mais e eu espero que nós fiquemos com nossos quartéis recheados porque é necessário. Nós somos complementares, a gente precisa da visão feminina, de trazer uma nova roupagem dentro da nossa corporação. A gente sabe que uma função de um bombeiro, né, que é salvar vidas, né? Então, quantas situações assim de catástrofes a gente vê bombeiros que arriscam a sua própria vida para salvar o outro. Como é que você, tudo bem que você viu uma faixa de um concurso, né, mas algo a mais, né, por trás assim, qual foi o desejo realmente que lhe motivou assim a buscar ser bombeira? Eu creio que seja o serviço. Servir é uma vocação que eu descobri. Eu nasci para isso. Eu gosto de servir as pessoas, eu gosto do cuidado, eu gosto de cuidar. Então a corporação ela lhe oferece isso, só que ela é um serviço que extrapola o seu mundo. Ele vai até a sociedade. Então eu posso cuidar de outras pessoas que eu nunca vi, né? Tanto da minha corporação quanto da população em si. É totalmente um amor incondicional, né? Assim, a prática do amor incondicional, porque você arrisca a sua própria vida em algumas situações. Claro que a gente sabe que os bombeiros não estão sempre em situações de risco de vida, mas em algumas situações você arrisca a sua própria vida para salvar outra pessoa. Exatamente, inclusive é o nosso lema, né? Tem até um dos lemas, é vidas por vidas. Então a gente vai lá para salvar, mas pode ser que a gente perca a nossa, em detrimento de salvar outros. Você já perdeu algum companheiro, né, da corporação em alguma atividade? Em operação, graças a Deus, não. Nós temos uma doutrina que minimiza muito os nossos riscos. Então, é muito difícil acontecer. Você falou que em 2018 tinham 3 mulheres na corporação. E como é atuar você, comandante, você de vários homens, né? Como é que é o papel da mulher numa corporação extremamente masculina para ser respeitada? Você sente ainda algum preconceito na sua função? Com certeza. Eu creio que, como é muito recente esse aumento do quadro feminino dentro da corporação, a gente ainda sente alguma restrição, algum tipo de preconceito mais velado, mas o comandante-geral ele é bem categórico em dizer que qualquer tipo de assédio vai ser punido, até com expulsão, se for o caso, como já aconteceu. Como comandante, como oficial, eu tive menos problemas. Quando a gente termina o curso de formação, a gente acha que vamos botar uma capa, vamos fingir ser uma pessoa bem durona, bem séria e bem braba. E assim eu fiz. Cheguei aqui, oi, bom, bem seca, né? Porque eu achava que assim eu teria mais respeito dos homens. Ainda mais que era muito, muito novidade quando eu entrei. Eu cheguei em 2010 aqui. Então,
Consegui, mas eu creio que hoje em dia eu tenho uma visão diferente. O que fala alto é o trabalho, o seu trabalho. Não importa o que as pessoas vão falar, você segue fazendo o seu trabalho. E ele é que fala. Tanto que eu fui para o Corpo de Bombeiros em Mossoró, não foi porque eu sou mulher, mas porque o comandante viu que no meu trabalho, ao longo de tantos anos, ele viu que ele poderia confiar em mim um quartel, que não é um quartel restrito a Mossoró. Nós atendemos a 66 municípios. Temos 3 quartéis em Mossoró, em Açu, em Pau dos Ferros e vamos abrir um em Apodi. Ou seja, imagina a quantidade, é quase 1 milhão de habitantes que meu quartel atende. Você, na corporação, você coordena quantas pessoas no total? Quantos profissionais estão abaixo de você, né, na sua coordenação? No terceiro grupamento, nós temos 110, 115 homens. E homens? Homens e mulheres, porque são tão poucos. Sim, mas esses são 100 e quanto? 110, por aí. 110 pessoas. Você já teve alguma dificuldade, por exemplo, por ser mulher à frente do seu grupo? Já teve algum episódio que realmente você disse assim, se fosse um homem isso não aconteceria? Já aconteceu. Já aconteceu, mas nem soube lidar tão bem, né? Aí a gente utiliza a nossa hierarquia do militarismo. Sim. E aí a gente pune do jeito que tem que ser nessa punido. condição é mais fácil, né? É mais fácil. É ruim. Estando no quartel, a regra fica mais fácil de ser cumprida. Existe um regramento. Não cumpriu, né? Não sempre, é muito difícil punir alguém. Só quando realmente, quando falta o respeito, a gente tem que se impor de alguma forma, até para que não aconteça novamente. Infelizmente, não é a realidade de muitas mulheres em outros ramos, né? Por exemplo, até mulheres como empreendedoras, empresárias, executivas, em qualquer outro lugar. Às vezes a mulher, ela não tem, como sendo mulher, tem muito mais desafio a cumprir do que homens, né? Então, nesse ponto, o quartel acaba facilitando as regras, né, para serem cumpridas. Eu queria saber um pouco aqui mais de você, assim, teve alguma situação de... Aí você, como bombeiro mesmo, né? Que você tenha como é que a gente chama? Algum chamado, né? Não sei se é isso, né? Algum chamado que você participou que foi difícil para você, emocionalmente falando? E era outra coisa, eu já vou fazer outra pergunta para você. Porque você lida com vidas. Vamos colocar um médico que está lá numa cirurgia e acaba perdendo um paciente, por exemplo. Um médico, ele tem que se preparar emocionalmente para lidar com aquelas questões. Você, como bombeira, né, você já passou por alguma situação que você terminou o trabalho dizendo assim, poxa, isso realmente hoje me abalou? O meu primeiro óbito. A gente foi chamado para um atendimento de um acidente de moto, mas a gente não sabia que estava em óbito. Então, quando eu cheguei no local, as 2 pessoas da moto estavam em óbito e na hora, aquela frieza, né? A gente tem que trabalhar, vamos lá, vamos fazer isso, vamos chamar os órgãos necessários, ou vamos organizar tudo. E fomos embora para casa. Para casa não, para o quartel. Até esse momento eu estava fria, nada a sentir. Mas quando eu fui deitar, aí que ficou. Eu sonhei com eles a noite inteira e pensando quanto eles eram novos, então aquilo me abalou muito. Vocês têm alguma preparação também, tipo assim, emocional, psicológica, porque a gente escuta falar muito, por exemplo, da saúde mental dos policiais, né, dentro de toda essa violência. E vocês no Corpo de Bombeiros, vocês têm algum suporte também, mesmo a gente sabendo que a gente não tem tantas ocorrências assim drásticas, vamos dizer assim, mas um acidente como o seu, você foi lá atender, né, e a pessoa acabou falecendo, é um impacto. Existe algum trabalho dentro da corporação nesse suporte psicológico aos profissionais? Existe sim. No Estado, na verdade, para toda a segurança pública, todas as pessoas que estão passando por algum problema psicológico, a gente tem o CIASP que faz esse tipo de atendimento. Ele vai à residência, vê como é que está. Nós temos os psiquiatras também da PM que nos apoiam, que a gente pode fazer consultas. Então, tem esse apoio sim. E a gente vai para o intervalo comercial. Enquanto isso, eu fico aqui no meu cafezinho São Brás e daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta no Mulheres Extraordinárias. Nesse bloco, a gente vai vir com a nossa inovação, né? Estamos aqui com várias mulheres participando, mulheres extraordinárias, junto com a Major Martini. E aí a gente vai ter aqui um momento para que essas mulheres também possam perguntar.
Eu queria perguntar aqui a algumas de vocês, quem quer fazer uma pergunta, né, para Major Martini, por favor. Você sendo major e bombeira, sabendo realmente salvar vidas, que foi o que você aprendeu a fazer esse tempo todo, com certeza amigos, parentes, pessoas próximas sabem da sua profissão. A minha pergunta é assim, acontece com frequência, pessoas próximas, família, eu estou passando mal, eu estou sem ar, será que estou tendo infarto, como é que faz? Eu te pedir esse auxílio, assim, é ela que vai resolver, é ela que vai... Aí liga correndo para você e dá esse primeiro momento aí para essas pessoas próximas de você. E se você já foi, como foi, né, nesse momento? Eu não fui atender assim, nesses casos de atendimento pré-hospitalar, mas algumas amigas minhas já sofreram acidente. Márcia, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí eu encaminhar a viatura para ir ajudar. E nesses casos, sim. Ou então, tem um monte de abelha aqui, o que eu faço? Ou tem um animal aqui, o que eu faço? Liga pro bombeiro que a gente vai, a gente atende tudo. É tipo assim, aquela pessoa que é médico, né? O médico diz que sempre está em serviço, né? O médico sempre está em serviço. Aí você está numa reunião, num jantar, aí a pessoa está sentada no médico, vai fazer a consulta ali naquela hora com o médico, né? É mais ou menos assim com o bombeiro também. Mais ou menos assim, exatamente. Dentro desde o período de formação, né, até a atuação hoje lá no quartel, se existiu algum desafio, além do que ela já falou, né, ter esse universo feminino lá dentro, algum desafio de parte física mesmo, ou de repente de ficar longe da família, algo que tenha marcado? O curso de formação ele já é um grande desafio. O curso de oficiais são 3 anos, o meu foi internato, 3 anos de internato em Brasília. Então, eu só fui. Assim como o desafio agora, que é outro grande desafio, que é comandar Mossoró, eu só fui. Eu não fiquei pensando muito no desafio que seria fazer. Eu só vou. Então, assim, isso facilita muito, não ficar pensando, porque senão a gente pira, né? São muitas pessoas no nosso comando, são muitos atendimentos que a gente pode fazer, então eu só respiro e vou. A família, de alguma forma, chegou quando você decidiu a questão de ir para ser bombeiro, né? Teve algum questionamento, tipo, não faça isso, você vai arriscar sua vida? Eu tive um grande privilégio de ter pais que me apoiaram 100%. Eu acho que eles não tinham nem noção, assim. Apesar do meu pai ser militar, eu acho que ele não tinha noção do que era ser bombeiro. Então, quando eu falei que ia, vai lá. E minha mãe me ensinou, né? A gente fala de mulheres extraordinárias e nada mais extraordinário que as nossas mães, né? Sim. Minha mãe passou a vida inteira me ensinando a ser independente, a não depender de mais ninguém, de nunca depender de um homem e de fazer o meu. Então, quando teve a oportunidade que eu ia para Brasília, vai. E assim foi. Então, eu sou fruto da criação dos meus pais, e principalmente da minha mãe, que sempre me deu muita força. Então, em momento algum houve, mas pode ser perigoso, mas tem muito homem. Nunca. Que bom, né? Isso, a família apoiando já é um pontapé inicial para qualquer sucesso. Exatamente, porque se eles tivessem colocado em dúvida, eu poderia ficar em dúvida, da minha capacidade principalmente. Então nunca pensaram que eu não teria capacidade, sempre disseram que eu ia conseguir e que ia passar e que ia dar tudo certo e pronto. E assim foi. A gente tem mais uma pergunta ali. Queria saber, como você disse, que dentro, né, ali no trabalho você consegue ser assegurada pelas regras que eles dispõem em caso de situações constrangedoras. Mas no social, quando você está conversando com alguém, se apresenta, já aconteceu com você alguma situação de alguém olhar ali e de repente duvidar da sua capacidade enquanto profissional? Se aconteceu, como você agiu, e se acontecesse, como você agiria, né, no caso? Nunca diretamente, né? Eu acho que as grandes questões de dúvidas, elas sempre veio de dentro da corporação e nunca de fora dela. Até porque, primeiro, que quando me conhecem, me acham extremamente fechada, então o primeiro impacto é do medo. Então eles não costumam duvidar da minha capacidade, né? Já na corporação teve algumas situações, mas eu sempre me saí delas e tento meio que ignorar e falar pelo trabalho. Se fosse hoje, eu nem sei, eu acho que eu ia falar, eu nem perder meu tempo discutindo, não vale a pena, não vale a pena. Com o amadurecimento a gente vê que certas discussões não valem a pena, entendeu? Dá vontade. Quando teve a passagem de comando, alguém fez um comentário lá que eu estava querendo superar um homem.
Eu não estou querendo superar ninguém, eu estou fazendo o meu trabalho. Talvez os homens possam ter o questionamento assim, né? Com tanto homem na corporação, por que justamente uma mulher para comandar, né? Pode ter tido algum desse tipo de pensamento? Talvez tenha tido, talvez tenha acontecido e não tenham me falado. Mas não é questão de ser homem ou de ser mulher, é questão de ter competência ou não, entendeu? O bombeiro, por que não uma mulher, né? Por que não? Mulher? O bombeiro, e eu passei muitos anos em curso de formação e eu sempre falava para as mulheres, não é a bombeira, o bombeiro, é um só, minha gente. Na hora que a vítima está gritando, ela está necessitando de ajuda, ela não quer saber se você é homem ou se é mulher. Ela quer sair dali, ela quer sair daquela situação. Então, a única coisa que eu falo é, prepare-se fisicamente, porque é pesado, sim, você ter que segurar uma ferramenta combinada de desencarceramento, você talvez ter que levar uma pessoa, é pesado. Mantenham-se preparadas e isso aí já será o suficiente, tornando o serviço bem eficiente e com competência, acabou-se. O trabalho sempre fala mais alto. Com certeza. Eu queria, aqui, as mulheres todas extraordinárias que passam pelo programa, né, tiram uma carta de mensagem. Eu queria que a senhora pudesse tirar uma carta aí, pra gente ver o que vai sair, né? Nossa, isso aqui é perfeito. Posso ler? Pode, sim. Não economize os seus dons para amanhã, pois a vida acontece sempre no tempo presente. Para uma bombeira, né, isso aqui é bem providencial, vamos Exatamente. falar assim. Como é que você recebe essa mensagem? Isso fecha tudo que eu já vinha falando, de que não pensar no amanhã, nos desafios, nas coisas. Eu estou aqui, eu vou fazer o meu melhor e vou fazer hoje. Eu não vou esperar para amanhã para fazer, eu estou fazendo hoje. E até porque quando alguém está em risco, né, e que você sai para atender, não é assim, eu vou depois, é agora. A vida está sempre lhe chamando no momento presente para agir naquele momento, tem que ter a sabedoria naquele momento, né? Exatamente. Então, não economize os seus dons para amanhã, pois a vida acontece sempre no tempo presente. E que essa mensagem, não só para a Major Martini, também sirva para você, né, que está assistindo aí o Mulheres Extraordinárias. Queria, para encerrar aqui, que a senhora também pudesse falar para encorajar outras mulheres, né, a entrar aí na corporação, porque quantas mulheres talvez pensem que o Corpo de Bombeiros não é para elas. Então, quem sabe aí a senhora possa também dar uma palavrinha de incentivo. Tem aquela grande frase, né? A mulher está onde ela quer estar, né? Sim. Então, eu dedico ao programa e indico a todas que tenham essa vontade, essa ânsia do serviço, de servir a população, de que no próximo concurso, que provavelmente será em breve, participem, entrem com coragem. E outra coisa, as mulheres são as que menos pedem baixa do curso de formação. Eu posso dizer aqui de cabeça que eu me lembre, nos últimos 3 cursos de formação, apenas uma pediu baixa, enquanto mais de 30 homens pediram baixa. Então, a mulher está tão acostumada a ser subestimada que quando ela entra no Corpo de Bombeiros, ela fala assim, não, aqui vai ver, eu vou calar a boca de todo mundo. Então, lembre-se disso, a mulher ela é muito resiliente, muito corajosa e ela compensa toda a falta de força biológica que nós realmente somos, mas com boa vontade e com eficiência e muito cabeça, mente. Então, ela com a mente forte, elas conseguem passar com muita resiliência, muita força, muita coragem e dão banho um bocado de homem. Isso é verdade. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, vou confidenciar que a gente está fazendo o desafio do peso na TV Ponta Negra. E aí a gente selecionou 8 pessoas para participar, né? E logo de cara eu mesmo entrei em contato com os homens, disse, olha, tem a vaga aqui, a pessoa aceitou. Não deu 24 horas. Algumas horas depois a pessoa entrou em contato e disse, olha, por que não vai dar certo, não sei o quê. Aí passou, porque quando disse 45 dias, olha, é super restrito, não sei o quê, a pessoa, não vai dar certo, porque eu não tenho tempo. 2 homens de cara que foram chamados desistiram. No grupo das mulheres, nenhuma mulher desistiu. Né? Então, talvez, assim, até pela sua própria natureza guerreira, assim, que eu falo guerreira não é porque a gente também está num momento onde exige uma força muito grande das mulheres, até uma deturpação em relação a essa questão do empoderamento, como se a mulher não tivesse vulnerabilidades ou que estar sempre nessa carcaça de uma Mulher Maravilha. Não é isso, mas que as mulheres, elas têm, assim, na sua alma uma garra e uma força que é invejável. Isso né? A gente tem que concordar com isso. Comandante, muito obrigada pela sua participação.
Obrigada aqui no pelo Mulheres convite, Extraordinárias, foi né? muito bom. Assim, estreando o nosso modelo aqui com o auditório. Eu espero ouvir ainda muito da senhora, né? À frente da corporação lá em Mossoró. Muito obrigada pelo convite, foi muito incrível estar aqui presente com um monte de mulheres extraordinárias. Eu creio que todas sejam, né? Todas têm uma força dentro de si e que extrapola e que é só a gente deixar fluir essa energia e ela contamina o ambiente que ela se encontra, certo? Muito obrigada, obrigada a todas. Obrigada. E a gente se vê no próximo sábado em mais um Mulheres Extraordinárias. TV Ponta Negra. Potiguar como você.